Nós, ao longo de muitos dias, estivemos com chuvas, variações, estivemos assistindo noticiários de pessoas desabrigadas, pessoas desprovidas de proteção no seu lar, pessoas passando por dificuldades das quais nós sabemos que são força maior do que elas. A natureza ela não respeita ninguém porque ela já tem o seu decreto. A Bíblia diz que assim o fez o Senhor, determinou o tempo para cada coisa, época para cada coisa. Então chega a época dela, não adianta o homem querer enfrentar, porque é uma luta desigual e já perdida. E com isso trouxe muitas tristezas, decepções, desespero a muitas pessoas, a muitas famílias. Nessa noite eu quero falar sobre esperança. Nessa noite eu quero falar sobre um tema que todos nós temos no nosso coração: esperança. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, para nós meditar esta noite. Louvado seja o nome do Senhor, para a honra e para a glória do seu nome, estamos aqui para o adorar. Lamentações, capítulo 3, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? O que significa esperança? Segundo o dicionário da língua portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda, esperança significa o ato de esperar o que se deseja, expectativa, espera, fé, confiança em conseguir o que se deseja, aquilo que se espera ou o que se deseja. No sentido religioso, ainda outra acepção. A esperança é a segunda das três virtudes teologais significadas por uma âncora, que é um objeto pesado de um navio, o qual estabiliza e garante a sustentabilidade da embarcação no seu ponto fixo. Ou seja, ela garante que ali não vai ser abalado. A esperança, muitas pessoas, sem perceber, já perderam. A esperança, muitas pessoas já não falam sobre ela. Nós que somos crentes, nós devemos sempre pronunciar o significado da esperança, falar sobre a esperança. Quando eu introduzi o meu discurso aqui, a minha mensagem aqui, falando sobre o ocorrido natural, que é a enchente do rio, que é o tempo das águas, e que muitas pessoas já tinham perdido as suas esperanças em muitas coisas, inclusive em ter uma vida normal daqui para frente, daqui em diante. Outras perderam suas esperanças em ter qualidade de vida. Outras tiveram a perda da esperança momentânea ao se deparar com a perda dos seus bens materiais. E muitos até perderam a esperança de viver, perda de entes queridos por conta do volume diário. Todo ano se perde vidas nos rios. Mas eu quero dizer
bênção e eles estão cumprindo o seu propósito. Então nós que vivemos e palmilhamos a terra dia por dia, devemos ser guiados por esse sentimento de esperança. Talvez as pessoas venham para a igreja esperando alguma coisa. É um sentimento de esperança. Nós encontramos relatos de esperança na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Até mesmo na genealogia dos homens registrada na Bíblia Sagrada, nas árvores genealógicas, encontramos relato de esperança. Agora, para nós, o que é esperança? Nós somos crentes. O que significa para nós o fato de falarmos em esperança? Nós vemos que o mundo caminha de mal a pior. E eu vi um grande cientista estudioso da palavra de Deus dizendo que o anticristo não vem de Israel. O anticristo não vem de um endereço, de um lugar, o qual nós já predissemos. Já apostamos que vem de lá. Não. Então, quando nós falamos em anticristo e falamos da vinda de Jesus Cristo, remetemos a nossa fé na esperança em Cristo, sabendo que mesmo afunilando a situação da humanidade, a situação caótica econômica que o mundo vive, a situação caótica política que o mundo vive, e agora mais do que nunca está se cumprindo as facções cada vez mais se multiplicando em toda parte do mundo, não só onde nós moramos. E quando Jesus vacinou, as palavras poderosas dizendo: quando vocês ouvirem rumores de guerra, já está tendo guerra, fome, peste, já vai estar tendo também, já está acontecendo. Tem guerras aí que já faz tempo que está travada, tem outras que surgiram há pouco e não tem tempo determinado para terminar, e já há rumores de guerra no meio das Coreias se preparando para conflitos. Quer dizer, o mundo está praticamente em ruína e caminhando a humanidade para um caos sem esperança. Mas nós que somos crentes, e nós que pregamos a palavra de Deus, e nós que confessamos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, temos mais do que nunca a responsabilidade de dizer para esse povo que está lá fora que não adianta correr para a direita ou para a esquerda se você não depositar a sua esperança em Cristo Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário para salvar a humanidade, mas nem todos serão salvos, porque essa esperança eles não estão depositando. Louvado seja Deus, aleluia. E nós sabemos que a esperança, ela é uma chave poderosa para nos socorrer, para nos livrar de muitas coisas que estão vindo. Vocês estão aqui nesta noite, não é porque é um trivial, não é porque é um costume, não é porque é um hábito, ou porque vocês têm medo de ser taxados como faltosos, como turistas no culto, mas não. Vocês estão aqui nesta noite porque vocês têm esperança em Cristo Jesus. Vocês estão aqui nesta noite porque algo arde no coração de vocês e vocês almejam ainda mais alcançar proporções gigantescas desse rebanho, pessoas que veem vocês vir para a igreja e ouvem o testemunho de vocês e se espelhem na esperança que vocês têm em aguardar pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à tarde eu estava pulando de canal ali no YouTube, algumas mensagens, fragmentos de mensagem, e eu já tinha colocado no meu coração de falar sobre esperança. E aí eu peguei uma mensagem que estava escrita e comecei a lê-la, porque eu já tinha mastigado durante a semana por conta dessa situação social e desses acontecimentos naturais que andam acontecendo. Aí a pessoa diz: ó, lacre,
O estado do Acre, todo ano é assim. Aquele povo miserável, todo ano estão alagados. Aí você se remete aos noticiários nacionais, internacionais, e começa a observar que grandes metrópoles, grandes cidades, tanto no nosso país e no sul, onde tem cidades ricas e poderosas, as águas avançaram dentro da cidade e deixaram nações, deixaram ricos, bonitos, bem situados em dinheiro, também fragilizado pela força e a potência da natureza. Então não existe para Deus, não existe para nós uma diferença. Todos são iguais perante a natureza. Todos são iguais perante a Deus. E eu costumo dizer que na hora da fome, rico, pobre, dói ao mesmo lugar. Dói no mesmo lugar que a barriga. Eu costumo dizer que na hora da aflição e na hora do flagelo, o rico e o pobre sentem a mesma dor. Então por isso que eu, nesta noite, quero falar para vocês sobre esperança. E para nós que temos promessa de Deus, não podemos abrir mão de jeito nenhum da esperança. Não podemos de jeito nenhum abrir mão daquilo que o Senhor prometeu para nós nos antigos escritos e até hoje, através das revelações do Novo Testamento e da morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Então para nós esperança é um ponto crucial, fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. E nós sabemos que esperança, ela tem significados. Esperança, ela tem o seu ponto-chave. E nós temos que atentar para isso. A fonte da esperança. O que é a fonte da esperança? As Escrituras falam onde é a fonte da esperança. Em Romanos, no capítulo 13, aleluia, no capítulo 15 e no versículo 4, fala sobre esperança. Nós sabemos que Deus tem propósito para a nossa vida, mas nós sabemos também que se nós não ancorar nossa vida em esperança, nós não temos como, de maneira nenhuma, sobreviver os tempos difíceis que estão vindo. E nós podemos dizer uma coisa: se a esperança morrer, como mesmo diz o ditado, o adágio popular, que é a última que morre, então tudo está perdido. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que sem esperança nós não temos de jeito nenhum a melhor possibilidade de alcançar o céu, de alcançar os outros que estão perecendo. Então é preciso nós viver com esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Veja comigo em Romanos capítulo 15, versículo 4. A palavra do Senhor fala isso para nós. Romanos capítulo 15, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Diz assim a palavra do Senhor. E isso é importante porque está ancorado na palavra de Deus. Se nós não tiver a palavra de Deus como base, de maneira nenhuma conseguimos nos sobressair. Portanto, que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação preveniente das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras, ela nos ancora na esperança. Ela traz para nós segurança. Quantas pessoas estiveram nessa igreja? Quantas pessoas estiveram congregando conosco? Quantas pessoas fizeram parte desse rebanho? Quantas pessoas participaram de confraternização conosco? E hoje estão no mundão perdido, estão no mundo decepcionado, estão no mundo sem esperança. Sábado, eu fui lá no centro resolver um problema particular. E olhei para um rapaz que congregava aqui com a gente, um senhor. E eu estacionando o carro, e ele com um cigarro na boca, entregando uma encomenda. Se eu não me engano, parece que é um bolo. E aí, eu fui passando, ele se sentiu assim meio envergonhado em não falar comigo. Ele, pastor, eu já tinha visto, mas não queria chamar a atenção para que ele não se constrangesse por conta do seu cigarro, por conta da sua situação naquele momento. E aí, meu irmão, como é que está? Tudo bem? Tudo bem.
E o pastor Décio diz assim: como é que está, meu irmão? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Está uma maravilha. Então tá bom. Isso não requer nem oração. O Deus não vai encher demais o depósito. Está tudo bem. Está uma maravilha. Não é que a pessoa está sendo positiva. É que muitas vezes a pessoa, ela não quer admitir que precisa de ajuda. Ela não admite que ela necessita de uma caridade, de um socorro. E aí ela diz: está tudo bem, está uma maravilha, está tudo jóia. Mas por dentro está o oco, por dentro está a cratera, por dentro está o vazio, o coração está negro, está tudo bloqueado. Ele não tem uma senha, ele não conhece nada mais de Deus, porque a sua esperança já se foi. Então as Escrituras, o que está escrito, nos traz âncora, nos traz segurança, nos traz estabilidade, para nós ainda termos e mantermos a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Fonte da esperança, a graça divina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Ali fala do segredo. A graça divina, ela é fundamental na nossa vida. Eu estava assistindo esses dias um fragmento do filme de Paulo, o apóstolo, e começaram a me constranger, maltratar, lhe ofender com a sua fé. Ele orando disse: Senhor, não peço riqueza, disseram, não peço que me alivie essas dores, não peço que o Senhor venha até me libertar, mas eu quero só dizer para o Senhor que a tua graça me basta. Graça é esperança, graça é a certeza de que você está alicerçado numa esperança. Agora, se você deixar ela aí se acaba tudo. Certa feita eu pregando aqui, eu falei sobre um missionário que esteve fazendo missões no Tibete. É um país pequeno, asiático, rochoso, e tinha um clima terrível, que é sempre abaixo de zero, é muito frio, mas ele foi fazer missão para lá. T.L. Osborne, escrevendo no seu livro, ele disse que almeja ir para um lugar mais escuro. Ele já faleceu há poucos anos. Almejava ir para os lugares mais terríveis e escuros, aonde o reino do diabo estava dominante, aonde o inimigo de nossas almas estava atuando, aonde as pessoas não tinham mais esperança, onde as pessoas não viam mais saída para os seus problemas. Ele disse: é lá que eu quero ir, porque é lá que eu encontro alma para resgatar. Quantos hoje estão almejando ir para a Europa? A Europa vomitou o Evangelho, porque eles comeram tanto Evangelho, eles se abasteceram tanto do Evangelho, que se fartaram a ponto de vomitar o Evangelho. Quantos querem hoje para a América? Fazer o que na América? A América é um país protestante, tem outras religiões, mas é minúsculo. Tem pessoas que não querem ir para a África. Tem pessoas que não querem ir para o lugar mais escuro da terra para resgatar, para levar esperança, para levar salvação. Então isso é fundamental na nossa vida. A esperança. Se você consegue levar para alguém, então pode escrever no seu currículo: você é uma pessoa que ganha alma, é uma pessoa que alimenta alguém. Eu estava andando na rua e vi um homem todo maltrapilho na caixa de lixo, pegando comida e comendo. Ele não estava nem catando, ele já estava comendo de lá mesmo. Isso foi ontem. E eu fiquei pensando, eu vou dizer uma coisa para você. Meu coração doeu naquela hora. Meu coração apertou naquela hora.
que vê o tanto que o inimigo das nossas almas, o inimigo do homem, faz com o ser humano. Leva o ser humano ao pó, entrega o ser humano às baratas. Ontem o irmão ligou para mim e disse que tinha uma peça para me fazer e queria me entregar, e eu fui lá receber. Cheguei lá, eu estava conversando com um rapaz assim, passou um rapaz morador de rua, que hoje usa no caso de nomenclatura, situação de rua e não sei o que, mas mendigo é mendigo desde o tempo de Jesus. Não adianta mudar a nomenclatura, que sempre vai ser mendigo, sempre vai ser coitado, sempre vai ser moribundo. E eu olhei para ele e falei com o rapaz, como é que uma pessoa se deixa se entregar às baratas desse jeito? O homem passou com um odor terrível, todo sujo, comendo um resto de comida achado no Marbitex, no lixo. Agora me diga uma coisa, isso é falta de quê? De dinheiro? Não. Porque se for fazer um levantamento, a maioria daqui também não tem dinheiro. Mas é falta de esperança. E se a pessoa não tem esperança, acabou tudo. Acabou tudo. Nós estamos essa noite para cercar a mesa do Senhor. E a palavra do Senhor diz: fazer isso até que eu volte. Sabe por que nós fazemos isso? Sabe por que nós participamos da ceia todo mês? Porque guardamos em nós o contato, guardamos em nós a esperança, guardamos em nós um momento exultante para se encontrar com o Senhor. Nesse momento que todos nós almejamos encontrar com o Senhor. Hoje uma tia minha me abordou, era meio dia, na rua lá do meu bairro, lá onde eu moro. E quando ela me viu, já começou a chorar. E o que foi? Ela disse: eu não consigo aceitar e ver a minha irmã daquele jeito, que é a minha mãe, que está com Alzheimer. Ela chegou lá, e a minha mãe conversou com ela, andaram de carro, mas a minha irmã e tudo. Depois a minha mãe olhou para ela e disse: quem é tu? Aí olhou para minha irmã e disse: quem é minha irmã? Agora me diz, qual a esperança que nós temos numa situação dessa? Que o Senhor já tenha recebido ela em consciência. E eu creio nisto, porque a minha irmã é da Igreja Batista, e quando a minha mãe ainda estava com consciência, que o Alzheimer, para quem não sabe, ele registra a imagem de uma pessoa, e ali a pessoa chega, ela quer conhece tudo, mas olha para o marido deitado do seu lado e diz: quem é esse homem? Ela não conhece. A minha esposa chegou lá e ela disse: já conheceu na hora, minha neta é minha esposa. Mas eu cheguei lá, abracei ela, sentei do lado dela e disse: quem é você? Você não sabe o que foi que eu senti. Então muitas vezes nós se deparamos com uma situação dessa, aí vemos como está o mundo. O Alzheimer da esperança. As pessoas já esqueceram esse significado. Como o próprio Aurélio Buarque de Holanda diz: é esperar aqueles que se almejam. Esperança que todos nós temos é um dia se encontrar com Jesus, e num tempo bem breve. Eu me lembro quando eu era jovem na mocidade, apesar de eu não ser tão jovem, porque tinha 25 anos, líder de mocidade, eu mais Elisa, mas era líder de mocidade. E ali os jovens ficavam competindo para ver quem lia mais a Bíblia, quem tinha mais acesso à palavra de Deus. E no final, no arremate de todo aquele estudo, resumia-se em esperança no arrebatamento da igreja. E para ir bem longe da nossa época, eu quero citar para vocês o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz: e nós que estaremos vivos seremos arrebatados. Ele tinha esperança no arrebatamento da igreja, e esperança viva. Então eu quero dizer uma coisa para você, você que está nesta noite aqui, se você já está querendo desanimar, se você nesta noite veio para cá já querendo desistir, deixa eu te dizer uma coisa que não é novidade, deixa eu te surpreender. Eu e o pastor Hélio, nós, eu, o pastor Décio, nós todos os pastores também chegamos ao mesmo ponto de Elias, dizer: Senhor, afasta de mim essa oportunidade, eu não quero mais, porque eu já estou perdendo a esperança. Mas o Senhor diz: olha, a minha
Isso é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E por isso que nós cremos no Senhor, porque Ele é poderoso para nos garantir a vitória. Ele é poderoso para nos dar a sua graça divina. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. 1 Pedro capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 diz assim, até o versículo 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim: louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. A graça divina. Você tem esperança na graça de Deus. Você tem esperança na graça divina revelada em Cristo Jesus. Aleluia. E você tem esperança em Deus e no Filho Deus dele, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Você tem esperança na ressurreição de Jesus. Também em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. Por isso que nós queremos que você entenda que a sua esperança não é vã. A sua esperança, ela é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele nos revestiu, Ele nos fortaleceu de esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Você já imaginou se Jesus Cristo não tivesse aparecido, mesmo ressurreto, Ele não tivesse aparecido para quase 500 pessoas, Ele não tivesse ficado no meio deles alguns dias ainda, quase 40 dias. E a propósito, para você que não estuda a Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa: o número 40 tem um grande significado na Bíblia. Tem um grande significado. Comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia, comece a pesquisar as coisas da Bíblia, que você vai se deparar com mistérios. Você vai se deparar com mistérios. É por isso que nós sabemos que a fonte da esperança são essas, e nós precisamos crer nisso. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Vamos adiante um pouquinho. Aleluia. O momento da esperança na enfermidade. A pessoa está enferma, não é um momento de desesperar, é um momento de você aumentar o seu investimento na esperança. É um momento em que você vai depositar agora, Senhor, é o momento em que eu tenho que ter mais esperança, porque eu estou enfermo. Vocês são prova que eu passei um mau pedaço há pouco tempo. Sofri umas invertidas terríveis na minha saúde. Saí de uma, caí em outra, saía do tacho, caí na frigideira, o negócio estava feio de jeito. E eu comecei a olhar e disse: rapaz, o negócio, o pastor está orando aqui por mim, em cima desse púlpito ali, a Elisa estava viajando a trabalho. Eu comecei a chorar, porque eu disse: Senhor, e eu não chorei com medo de morrer. Apesar da justiça que você dá a esposa como testemunho, mas ela é testemunha disso. Eu não fiquei com medo de morrer. Eu fiquei chorando, agradecendo ao Senhor pela infinita misericórdia que Ele tem tido comigo. Porque pelo que eu já passei, não era para estar aqui. Mas o Senhor me revestiu de graça e de esperança para permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a enfermidade é um momento de você ter esperança. Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 29. É o momento de você acreditar, de você ter esperança, porque o Senhor está à tua disposição. Quando aquele missionário estava no Tibete, ele estava pregando o Evangelho. Dificuldade. Ele é um país rochoso.
É um país que o seu solo é muita rocha, íngreme, locais acidentados, difícil de acesso, mas ele estava ali ganhando alma para Jesus. E de repente, estoura a guerra. E no meio dessa guerra, também expulsar todos os missionários, porque eles lá têm uma cultura diferente, eles adoram outros tipos de Deus. Deus lá é Buda, Siddhartha Gautama. E ele, com medo de morrer, começou a fugir. E ele ficava: se eu ficar, eu morro. Fugir, eu vou ficar com vergonha. E o Senhor falou no seu coração: foge. Aí começou a trazer à memória todos os homens de Deus que fugiram no momento da dificuldade. Davi fugiu. Paulo, Jesus. Ele não foi nem muito longe, ele foi logo para Jesus, que também fugiu. Não, onde foi que disse que Deus mandou dizer: não, ó filha, sai para o Egito porque procurou matar o menino. Fugiu. Às vezes a pessoa diz assim: fulano de tal, tu saiu da igreja, agora está no Egito de novo. Mas será que você já orou por essa pessoa que voltou para o Egito? Será que você sabe por que essa pessoa foi lá buscar recursos no Egito? Porque se você começar a pesquisar na Escritura, Abraão escapou do Egito. Jacó e sua família escapou do Egito. Eu nem vou fazer a lista, porque nós ainda temos ceia para essa noite. Ora pela pessoa que voltou lá para o Egito. Porque com certeza essa pessoa perdeu a esperança. Com certeza essa pessoa voltou para o Egito porque as aflições foram muito grandes. E talvez ela não voltou como os outros voltaram, porque a sua esperança não tinha mais raiz. Mas deixa eu dizer uma coisa: assim como deixaram a raiz no couro cabeludo de Sansão, eu quero dizer para você que mesmo que seja podada toda a sua esperança, que não seja arrancado o couro cabeludo e que fique ainda só o couro cabeludo, mas pode ter certeza que a esperança vai voltar, porque nesta noite Deus diz para você: se você tiver sem esperança, venha a mim esta noite, venha ao meu pé esta noite, porque a esperança vai reviver. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você perdeu a esperança, você quer voltar para o Egito. Então deixa eu te dizer uma coisa: vai lá no Egito, pega o pão e volta, porque o teu lugar é aqui. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A aflição produz esperança. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 e 2, na crise, Jó 19:25, na crise, Jó estava jogado na cinza, se coçando com um caco de telha, mas ele teve esperança. Ele disse desse jeito: nu nasci, nu retornarei para o ventre da minha mãe, ou seja, para a sepultura, mas eu não perco a esperança no Senhor, porque o meu Redentor vive, e no final, no momento certo, ele se levantará. Louvado seja o nome do Senhor, por minha causa, aleluia. Jó perdeu 10 filhos num só dia. Num só dia, ele perdeu 10 filhos. Imagina o cenário de alguém que num só dia perdeu 10 filhos. Num só dia, 10 caixões no cemitério, um só velório. A situação não é fácil. A situação é difícil. E por muito menos eu já vi gente perder a esperança. Por muito menos eu vi milionário dar um tiro na cabeça. Por muito menos eu vi médicos se jogar de cima de prédios. Por muito menos eu vi pessoas abandonar a casa e ir embora. Por muito menos eu vi pessoas abandonar o casamento, abandonar o emprego, abandonar a família e ir embora. Por coisa muito menos do que isso, Jó perdeu 10 filhos. E era filho
amorosos. Porque, para você que não sabe, eles comemoravam juntos, eles festejavam juntos, eles viviam reunidos na casa de um e na casa do outro. Eles eram unidos. E você começa então a entender que por trás dessa união tinha um pai e uma mãe que alinhavavam a união dos filhos, que regava ali o amor entre os irmãos. Por isso que eles estavam reunidos, comemorando num só lugar. E morremos 10. Mas Jó disse: olha, com toda essa dor, com toda essa dificuldade, que seja maldito o dia que eu nasci, mas eu não abro mão do meu Deus, da minha esperança, daquilo que eu tenho depositado no meu coração. Eu nasci fui o homem mais rico do Oriente, e não vou retornar, porque se ninguém me virtir, eu vou. E tem um ditado popular que já está mais do que calejado de ser repetido: caixão não tem gaveta. E ele não vai ter também pagamento de tributo lá de frente, ele passa direto. Alguém já fez velório de algum papa? Como é que é feito? Ele leva uma bolsinha com algumas moedinhas. Você sabia disso? Não? Ele leva uma moedinha para pagar, tá? Se você estiver duvidando, chegar em casa e dizer tudo, você vai. Para quê? Isso é quem não tem esperança. Nós podemos ir até nu dentro do caixão, porque a nossa esperança está no Senhor. O apóstolo Paulo com a cabeça da guilhotina, o apóstolo Paulo já esperando só ser cortado a cabeça. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, pendurei a chuteira, mas eu guardei a fé. Já me aposentei, mas a fé está guardada. Fé é esperança. Fé é a certeza do que o que você depositou, você vai receber. Aleluia. E para concluir, louvado seja o nome do Senhor. Obrigações dos que possuem essa esperança. Essa é uma obrigação, você tem obrigação. Você acha que não? Você tem obrigações. Guardar a salvação com paciência. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Isso é uma obrigação. Você precisa guardar com paciência, porque você possui, você está decretado a sua salvação. Então você precisa ter tranquilidade, né? Guardar a salvação com paciência. Hebreus capítulo 6 e o versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 15 diz assim: e assim tempo Abraão, esperado com paciência, alcançou a promessa. Irmão, tem gente com 55 anos, 60 que não tem mais esperança de ser pai. O homem estava fazendo 100 e a mulher já estava diabetando também. Ela foi para detrás da barraca. Isso é piada, isso não vai nascer esse menino. Vai ser pai de nações, só se for com a serva, porque comigo não tem mais jeito. Mas Deus falou, mulher. Deus falou, Deus prometeu. Aguarda a salvação com paciência. Testifica dela. Atos capítulo 4, versículo 20. Testifica. Porque com certeza é importante. E uma vida de pureza. A pessoa tem uma situação até boa, é um crente, mas é relaxado espiritualmente. Esse dia eu vi alguém pregando aqui e falou sobre mudança, transformação. A pessoa aceita Jesus e ele continua do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Eu quero dizer de roupa, eu quero falar da roupa mesmo, quero ser como é que diz, ortodoxo. Continua usando apenas imundícia,
pensando que é crente, que tem esperança. Não, não tem esperança, porque tu não aguarda com pureza a tua salvação. O teu Redentor purifica, a Bíblia diz desse jeito, eu estou citando, você guarda só a chave, aí você vai procurar. Quem está limpo, ou quem está sujo, quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Você é crente, então continua se purificando, buscando a presença do Senhor cada vez mais na tua vida. Você vê a gente pregando aqui, você pensa que ele não passa dificuldade, com a luz atrasada, com medo de cortar, porque não tem dinheiro, porque não apareceu dinheiro. Aí eu vou me matar, eu vou fazer o escarcéu, não, eu vou perder a esperança. Não, eu continuo esperando no Senhor, porque Ele vive, o meu Redentor vive. A minha esperança tem que se fortalecer nele. Eu tenho que esperar nele. A minha conta não é o governador que vai pagar, o meu alimento não é o governador que vai dar, mas vem do Senhor, e não vai cair do céu. Mas Ele é expert, Ele é especialista em criar situações para que o servo do Senhor saia, se desvencilhe das dificuldades, saia do aperto, saia dos problemas e consiga submergir lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a pessoa está cheio de problemas, cheio de dificuldade, ele não faz uma oração, ele não pede para o papai, ele não pede para Deus, que é o seu pai. Tem vergonha de dizer para Deus que está devendo conta. Eu, quando chego lá no meu trabalho, antes de eu atender, eu oro ao Senhor e já passa a lista, e já passa a relação. Senhor, eu tenho que pagar isso aqui, meu pai. Papai, eu tenho que pagar isso. Papai, eu tenho que sanar esse débito com esse credor. Papai, eu preciso sair desse aperto. Papai, eu estou aqui para trabalhar, mas isso aqui, eu só sou motor. Isso aqui é teu, pai. Isso aqui é teu. Então o Senhor manda um recurso, e de repente entra alguém e deixa um pouquinho, deixa outro pouquinho, deixa outro pouquinho, porque o Senhor manda só o suficiente. Porque se Ele mandar muito, talvez o camarada se compre. Eu não quero ser simpatia, eu não quero mergulhar na piscina de moeda, eu quero só estar com ela no bolso. Eu não quero estar mergulhando na piscina do tio Patinho, porque eu não quero isso, eu quero o suficiente. E o suficiente Deus sabe o que é. Aleluia. Conclusão. Roquette Pinto dizia: a virtude da esperança é a maior bem da terra. Só quem espera pode ser bom, só quem espera pode ser sábio e conseguir ser forte, crescendo ainda. Isso em qualquer momento, sob qualquer circunstância. Isso é frase de Roquette Pinto. Queridos, se você não tem esperança, e eu não quero que você me diga o que é, se você tem um problema e você não vê a luz na fim do túnel, se você acha que está tudo escuro, eu te convido nesta noite e agora para vir aqui à frente em nome de Jesus. Mas eu estou com vergonha. Se eu tivesse aí, tivesse com problema, eu ia competir para ver quem chegava primeiro, porque eu ia ser o primeiro a vir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus.